Eu sou Alex Agostini, economista-chefe na Austin Rating. A Austin é uma empresa de análise de risco de crédito. Também fazemos estudos especiais, projetos especiais, análise de setores, setor de transporte rodoviário de cargas, por exemplo. Fazemos também avaliação de risco de crédito. Uma empresa que deseja expandir os seus negócios, ela pode procurar a Austin para uma avaliação da sua condição financeira, no qual ela vá ao mercado financeiro para captar recursos a um custo menor. Estamos trabalhando há 31 anos. Alex, em 2016 as perspectivas para 2017 eram péssimas em relação à economia do Brasil. Esse fator impeachment, o que ele pesou nisto? Bom, Rodrigo, vale lembrar que em 2016 o Brasil estava no segundo ano de recessão econômica. Lembrando que em 2014 tivemos uma estagnação. Então aquele momento de tensão política acabou afetando muito de forma negativa as perspectivas econômicas, a confiança de empresário, de investidores, porque tinha ali uma movimentação e a possibilidade do impeachment. Aconteceu o impeachment. Por um certo lado, isso foi bom para destravar o país em termos de perspectiva econômica, em termos de confiança ser retomada, porque a gestão anterior ela estava pecando por excesso de endividamento do país. Houve uma utilização desastrosa da máquina pública em termos de gasto alocado em locais que não eram os ideais, ou seja, não foi feito um investimento em infraestrutura logística, não foi feito um investimento em infraestrutura básica como portos, aeroportos, enfim, toda a situação que faz um país crescer, melhorar sua produtividade. Pelo contrário, houve um inchaço da máquina pública. Então o gasto do governo era muito mais com custeio para manter a máquina pública, por conta ali dos aliados, né, do que com os investimentos. E isso gerou uma herança muito negativa para 2017, que é o aumento do endividamento, e aí, claro, que houve uma preocupação. Será que o Brasil vai continuar aumentando o seu endividamento ou não? O governo que ia assumir, o Temer, depois da Dilma sofrer o impedimento, teria condições de colocar o país nos trilhos? Olha, hoje, né, a realidade mostra que sim, boa parte daquilo que se esperava de um novo governo, de mudar a gestão, de focar no equilíbrio das contas públicas, boa parte foi feito. O governo avançou. Porém, a herança foi muito grande. Hoje, o rombo nas contas públicas é uma preocupação. Daí tem toda essa discussão com a reforma da Previdência. Então, as perspectivas em 2016 para 2017, elas não eram tão positivas assim. Agora, depois de 9 meses já em 2017, nós vimos que a situação deu uma equilibrada. O país deve crescer algo em torno de 0,5% a 1% em 2017. Não é muito, mas para quem teve uma recessão econômica de 7,2% acumulado em 2015 e 2016, o pior período econômico dos últimos 100 anos do Brasil, naturalmente que faz com que 0,5% seja muito positivo. Longe daquilo que o Brasil precisa crescer para tirar esse contingente de desempregado de mais de 13 milhões de pessoas. Precisamos crescer mais para diminuir isso, mas naturalmente que depois de um problema econômico tão forte, isso vai demorar algum tempo ainda. Mas pelo menos agora a confiança vem melhorando, os setores da economia que foram muito afetados, setor da indústria e transformação, setor da construção, muito afetado de forma negativa, já começa a melhorar as expectativas e, portanto, a gente joga para 2018 uma situação ainda melhor, tanto de crescimento econômico como de investimento na economia. Qual que é o tamanho do impacto dos fatores externos para a nossa economia? Preocupava muito o Brasil porque os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial, ou seja, o Brasil exporta para os Estados Unidos 10% de tudo que ele produz. A China é o nosso principal parceiro, que representa 20% da pauta de exportação. Então, por um lado, nós temos China em processo de desaceleração econômica e Estados Unidos com mudança no seu ambiente político. Isso gerava uma preocupação, porque isso tem efeitos diretos na nossa economia. Desvalorização do dólar, impacto na inflação. Tudo isso acaba deixando o ambiente de negócio bastante negativo porque ele fica cauteloso. Então, ninguém vai investir numa situação de dúvida. Isso é meio óbvio, mas acontece ao redor do mundo. Por isso que o ambiente internacional preocupava. No final das contas, vimos que o Trump não é um bicho de 7 cabeças, não é aquele louco que parecia ser. Nem mesmo aquele muro, né, com relação ao México, ele começou a construir e dificilmente vai fazer. Mas o período pré-eleição foi
a eleição foi outra e agora a gestão mostrou-se muito mais amena do que vem acontecendo. Claro que existem ainda tensões geopolíticas relacionadas aos Estados Unidos, Coreia do Norte, entre outras economias, que preocupam um pouco. Mas hoje o Brasil conseguiu já olhar internamente e colocar as perspectivas mais pautadas na economia doméstica. De que maneira a desaceleração da economia chinesa pode prejudicar o país? Tem uma discussão que no mercado, no ambiente internacional, que a desaceleração da China é muito preocupante. Eu vejo como muito positivo. A China ela cresceu mais de 9% por 30 anos seguidos. A China passou no início da década de 2000 pelo processo chamado êxodo rural, que o Brasil passou na década de 40. Então a China, pelo seu sistema econômico, por uma situação ainda de comunismo, ficou atrasada. Com a entrada da China na OMC em 2001, e esse processo de êxodo rural, ou seja, o pessoal saía do campo e indo para a cidade, a China começou a crescer menos, está crescendo hoje em torno de 6,9%, que é bastante ainda, mas vai lembrar que lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então precisa ainda crescer bastante para absorver essa mão de obra entrante no mercado. Então a China começa a desacelerar porque ela faz parte do jogo global. Antes ela era uma economia fechada, agora não. Então ela precisa desacelerar, ela adotou medidas ortodoxas que são utilizadas em países de mercado aberto. E aí, essa desaceleração, ela tem um ponto importante. Primeiro, claro, ela vai consumir mais produtos, porém um ritmo menor, porque tem mais pessoas com salário consumindo. Mas antes a China exportava desinflação. Ou seja, o custo de produção na China é muito barato. Então a competição com o produto chinês acaba reduzindo o preço no mercado doméstico. Isso é importante para o mundo, mas isso já começa a mudar. Então a China desacelera por conta de um aumento de custo, porque as pessoas estão ganhando mais, estão exigindo mais, e ela acaba tendo redução desse benefício para as economias, que era redução do preço. Preocupa por esse lado. Não preocupa o Brasil, porque na medida que a China ela pode desacelerar, mas porque ela tem mais pessoas consumindo, ou seja, ela cresce menos, porém a base de crescimento, a base de comparação é maior. Ela cresce menos, mas atende um público maior de pessoas. O Brasil fornece alimentos para a China. O principal produto exportado para a China é soja. Então, naturalmente que o Brasil vai continuar exportando cada vez mais para a China produtos básicos e matérias-primas. Agora, para a economia global, em termos de mercado financeiro, é uma certa preocupação, porque isso afeta as relações de moeda, né? Por enquanto, tem uma preocupação, mas essa preocupação é mais por longo prazo. A dúvida é, a China vai fazer um pouso suave ou ela vai desacelerar de forma brusca? Eu acredito no pouso suave. O pouso suave, você tem um certo tempo para ir ajustando ali todos os mecanismos para que ela não tenha nenhum problema em relação à inflação, a juros e a títulos públicos, a títulos de mercado, que faz com que toda a economia global fique preocupada com a China. Hoje é só uma situação de observação. Eu acho que uma situação de alerta está muito longe de acontecer. Nos últimos tempos, estamos vendo sinais de fraqueza até mesmo na economia mundial e a volatilidade também do sistema financeiro europeu. A minha pergunta é, você acredita que a gente está tendo uma reedição da crise de 2008? Não, pelo contrário, né? Até 2008 tinha uma situação de liberalização dos mercados em termos de gestão financeira e que os controles eram menos rígidos que hoje em dia. Depois de 2008, teve aquela forte crise, instituições centenárias nos Estados Unidos quebraram, houve uma ação conjunta dos bancos centrais para equilibrar aquele momento de dificuldade monetária, e eles aprenderam com essa situação. Todas as economias, hoje, principalmente na Europa, têm um ajuste muito próximo daquilo que o mercado espera em termos de transparência. Pode ter um ou outro problema, mas aí a gestão específica, não é uma questão global ou mesmo local de política monetária. Pelo contrário, aprendizado na crise gerou hoje um conhecimento que faz minimizar esse risco. Podemos ter crises no futuro, porque as crises não acabam, né? Elas só se renovam. Mas eu acho que uma crise como aconteceu em 2008, dificilmente, até porque, claro, os mercados estão interligados, tanto para o bem
quando você tem um crescimento econômico, como para o mal quando você tem uma crise financeira que contamina rapidamente. Mas o poder de resiliência dos países hoje, dos bancos centrais, é muito maior do que foi no passado, até porque essas crises elas vão gerando conhecimento, vão gerando naturalmente medidas de correção ao longo do tempo. Então, dificilmente o que aconteceu no passado voltará a acontecer, porque mecanismos foram desenvolvidos. Segundo a ata da Copom, que foi divulgada recentemente, o Banco Central indica a queda moderada do juro em outubro e o fim gradual dos cortes da Selic. Você acha que nós estamos no caminho para o crescimento da economia, um crescimento real, ou você acredita que essas medidas causam pouco efeito? Não, elas são importantes. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Brasil saiu da UTI praticamente, mas ele ainda precisa de cuidados, né? Aquele paciente que está ali numa sala ainda que precisa de observação constante. Então, algumas medidas elas são importantes para recuperar a credibilidade, recuperar o crescimento econômico. Uma delas é a queda da taxa de juros, mas ela precisa acontecer de forma muito cautelosa para não gerar um problema como gerou em 2011, quando a taxa de juros caiu de forma forçosa, sem um ambiente propício para aquilo. Não, agora está sendo de forma muito profissional, olhando as condições macroeconômicas, uma inflação que caiu bastante, claro, por conta da crise, mas caiu e permitiu a taxa de juros sair de 2 dígitos para 1 dígito. Nós estamos chegando, vamos encerrar 2017 com uma das menores taxas de juros que o Brasil já teve, mas ainda é muito elevada comparativamente ao mundo. Então ainda não temos uma taxa de juros civilizada, mas estamos caminhando para isso. E o Banco Central ele deve começar a reduzir o ritmo de corte nas próximas reuniões, porque naturalmente na gestão da política monetária você tem um efeito defasado. Então o Banco Central reduz hoje a taxa de juros, mas ela vai ser sentida em toda a economia daqui 6, 9 ou 12 meses, dependendo da dinâmica da economia. Como nós estamos num processo de recuperação lento, então isso vai ser sentido em 9 meses. Então a taxa de juros foi reduzida agora, conta-se 9 meses à frente, ou seja, só em 2018. 2018 é um ambiente ainda muito incerto, que se espera um ano de recuperação mais vigorosa, um ano de reforço dos investimentos e um ano eleitoral. Então essa incerteza, ela gera para o Banco Central uma cautela adicional na decisão de juros. E então ele vai reduzindo, até porque a economia não é exata, ela é dinâmica. Então não dá para saber se reduzir os juros em 1 ponto percentual ou meio ponto percentual, qual será o real impacto disso na economia. É difícil, porque nós não sabemos ainda como a população vai reagir a esse novo ambiente de crédito, que é um juro menor, os bancos voltando a ofertar crédito. Então, essa necessidade de reduzir a queda da taxa de juros se faz por um ambiente em 2018 ainda incerto. Gostaria que você me falasse um pouco das perspectivas, agora para o segundo semestre ou um pouquinho mais, para 2018. O que nós podemos esperar? Olha, a perspectiva ela é muito positiva na medida em que o Banco Central continua reduzindo a taxa de juros, então isso reduz o custo do capital, então os empresários terão condições melhores de financiar os seus bens, realizarem os investimentos necessários. 2018, a expectativa é de um crescimento já de uma base já recomposta, ou seja, não vamos crescer sobre uma base deteriorada como é 2017, nós vamos crescer 0,5% a 1% em cima de 2016, que foi uma queda. Então o esforço de crescimento acaba sendo maior, porém o resultado é menor. Já 2018, vamos crescer algo em torno de 2%, sobre 2017, que vai ter um crescimento ali de 0,5% a 1%. Já melhorou tanto o ambiente de negócio em termos de perspectiva, como também a decisão de investimento. 2017, segundo semestre, os indicadores de confiança na economia, setor de construção, indústria de transformação, comércio, serviços, já vem mostrando seguidamente resultados positivos, ou seja, os empresários e as famílias estão confiantes na economia. As famílias, nesse segundo trimestre de 2017, o resultado do PIB mostrou que as famílias cresceram depois de 8 trimestres seguidos em queda, ou seja, reduzindo o consumo. Agora não, voltaram a consumir. Claro, houve alguns eventos extraordinários, como a liberação do FGTS inativo, mas é importante porque ele deixa um resultado positivo, porque ele colocou recurso no bolso das famílias. As famílias que estavam endividadas honraram suas dívidas, quem não estava com dívida colocou no investimento esperando uma oportunidade melhor. Essa oportunidade está melhorando agora
no segundo semestre. O contingente desempregado, que chegou a 14,2 milhões de brasileiros, diminuiu para 13,3 milhões de brasileiros, ou seja, o nível de emprego está melhorando. A renda cresce um pouquinho ainda, está muito longe daquilo que é importante para a decisão de consumo, mas já está melhorando. Então, esse ambiente de melhora em alguns indicadores faz com que 2018 tenhamos oportunidades muito interessantes nos diversos setores da economia, seja o comércio exterior, seja o setor de logística, seja o setor de estocagem. Diversos setores serão beneficiados por essa retomada do consumo por conta dessa melhora da confiança, e o crédito, no nosso entendimento, vai ser um grande aliado para que haja um ambiente melhor de consumo, de investimento. Olha, o cenário econômico na América Latina, em parte, ele é positivo por uma recuperação, por exemplo, do México. O Brasil acaba também direcionando mais esforço para esses países entrarem no processo de recuperação econômica, mas tem alguns problemas, como Venezuela, que ainda é um fator de tensão econômica. A Argentina mudou a sua gestão, então tem uma recuperação econômica em curso. Isso ajuda o Brasil, porque a Argentina é o nosso terceiro principal parceiro no comércio exterior e consome bens manufaturados, que tem maior valor agregado. Então isso é muito positivo. Chile vem desacelerando o crescimento econômico, naturalmente também relacionado com China, que diminuiu a demanda pelo cobre do Chile, mas ainda assim o Chile é um dos melhores países na economia da América Latina em termos de perspectiva econômica. Colômbia também vem desacelerando um pouco, mas também com um ambiente econômico muito melhor do que os últimos 4 anos. Então, na América Latina, tem perspectivas muito positivas por conta dessa recuperação econômica, mas ainda exige cautela, dado essa tensão política na Venezuela. Bom, os países que compõem o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, sem contar a África do Sul, porque alguns costumam colocar BRICS, né, South Africa, passa por um processo de ajuste no crescimento econômico, principalmente por conta da China. O Brasil, ainda crescendo pouco, deve ser aí o coadjuvante na recuperação econômica global dos países emergentes. Então a China se acelera de forma bastante prudente, crescendo menos, porém numa base de consumidores muito maior do que ela tinha há 10 anos. É claro que isso tem um efeito preço, que a gente ainda vai saber quais são os impactos na inflação global, mas ainda muito positivo o crescimento da China, algo em torno de 6,9%. A Índia é uma grande surpresa, vem liderando o crescimento já há algum tempo no ranking que a Austin faz trimestralmente. A Índia vem se destacando com crescimento acima de 7%. É importante, claro, não só para os países emergentes, mas também para a economia global, porque a Índia acaba sendo uma grande consumidora de produtos básicos e também produtos de matérias-primas. No caso da Rússia, a Rússia superou aquela crise por conta da guerra com a Ucrânia, até 2015, com uma recessão muito forte, queda do preço do petróleo, mas agora em 2017 a Rússia colocou a casa em ordem, até olhando aí o principal evento que será a Copa do Mundo em 2018. Então a Rússia vem colocando a casa em ordem, vem recuperando o seu crescimento econômico, tem ainda uma certa tensão relacionada a Estados Unidos, Coreia do Norte, mas este momento é um momento de olhar para dentro, e a Rússia está fazendo isso, olhando para dentro da sua economia, e o crescimento já começa a acontecer muito longe daquilo que é importante para a Rússia. A Rússia precisa crescer algo em torno de 4 a 5% para absorver a mão de obra que está disponível hoje no mercado, ou seja, os desempregados. Ela está crescendo algo em torno de 2 a 2,5%, mas é uma importante potência mundial em termos de oferta de gás, petróleo e também de equilíbrio ali nas tensões geopolíticas. Então, o BRIC hoje não é mais aquele principal ator do crescimento econômico mundial, a locomotiva do crescimento econômico mundial, hoje muito mais sendo levado pela Europa e Estados Unidos, que se recuperaram da crise financeira de 2008 e 2009, mas o BRIC continua sendo grande foco de observação dos investidores, porque há muitas oportunidades ainda.